Bom dia, paz a todos. Eu sou Moisés. Estamos aqui neste canal onde vamos falar um pouco sobre as Escrituras, especificamente a parte de profecias. Estamos nos aproximando muito do final dos tempos e temos visto aí tantas guerras, terremotos, tsunamis, tantas coisas acontecendo, fora na sociedade, estrupo, pai contra filho, filho contra pai. E o que a Bíblia nos diz sobre isto? Não podemos aqui cravar datas. Isso não compete a nós, que a respeito do dia e hora nós não sabemos. Mas pelos sinais dos tempos, podemos dizer em que período da história estamos vivendo. Hoje, especificamente, gostaria de colocar este assunto para esclarecer o período em que estamos vivendo, como nós sabemos em que situação estamos. Deus, quando Ele nos deu a Escritura, o principal motivo foi se comunicar conosco, através da Sua palavra. Então Deus se comunica conosco através da Sua palavra. Deus tem várias maneiras de se comunicar comigo e com você. Mas a principal delas é a palavra de Deus. Que quando você está lendo as escrituras em voz alta, audível, você está ouvindo a voz de Deus. Quando você está lendo baixo, você está ouvindo o sussurro da palavra de Deus para você. E a importância disto era nos informar das coisas que estariam para vir, para acontecer, e também que aconteceriam. Então as escrituras, elas não têm o propósito de informar sobre uma coisa, mas por vários fatos que nos levam à compreensão daquilo que Deus quer nos falar. Primeiro que as profecias, elas foram dadas progressivamente. Deus não disse tudo de uma vez, até porque ficaria difícil, nas épocas em que Deus falou, ser compreendido tudo que Deus queria e quer que nós compreendamos. Mas, ao longo dos tempos, Deus foi falando, foi mostrando, e assim nós podemos ajuntar as peças para compreender. Isto é necessário conhecimento da palavra de Deus. Estudo, dedicação, tempo. Primeiro porque, se nós queremos ter uma vida com Deus, necessário é que nós tenhamos tempo para Deus. Deus é dono do tempo, é dono de tudo. Mas nós ocupamos tanto o nosso tempo que deixamos as coisas mais importantes passar, correndo atrás daquilo que a gente vê como melhor. Hoje nós vamos falar de Daniel 2 e vou fazer aqui um relato sucinto e convido você a ler o capítulo 2 de Daniel. Eu não vou ler ele todo porque é longo e esse vídeo não pode ficar tão longo. Mas eu gostaria de fazer um relato e você pode comparar. Daniel está localizado no tempo, período aproximadamente no ano 605 antes de Cristo, ou seja, 400 anos antes de Cristo nascer, aproximadamente. Nada disto é amarrado, mas aproximadamente está dado. Daniel vivia na capital, Jerusalém, que era a capital de Judá, né? A capital de Judá. Israel, nessa época, já tinha uma outra capital. O povo já havia sido dividido, então eram dois povos, e este povo que nós estamos falando agora é Judá e Benjamim. A capital era a cidade de Jerusalém. Daniel era um dos moradores. Um rei muito mau, chamado Nabucodonosor, poderoso, ele cerca a cidade, que era a maneira que era feita. Por 3 vezes isso aconteceu, por 3 vezes.
Mas nós vamos anos 605, 586, 587, mas o último período massacrante, todos eles foram massacrantes, mas o último que destrói a cidade foi 605, quando o rei vai, invade os muros e queima o templo, derruba tudo. Nessas investidas, ele levou cativo muitos judeus. Capturou o rei, matou os filhos do rei e tal. O rei foi preso, na verdade, né? Levado cativo, o rei Zedequias. Mas foi levado cativo para Jerusalém. Nesta leva de cativos foram levados jovens, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também outros, né? Mas esses jovens foram escolhidos para servir na corte, como sábios, por serem eles entendidos. Foram selecionados, provavelmente frequentaram as melhores faculdades, ou estavam frequentando. E no segundo ano, agora Daniel 2, você pode acompanhar, abrir sua Bíblia, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este rei teve um sonho. Esse rei teve um sonho, mas o que aconteceu? Ele esqueceu o que ele sonhou. E ele queria que os seus sábios dessem conta do seu sonho, relatasse o que ele sonhou no quarto dele e que falassem o que significava o sonho, porque ele havia esquecido completamente. Claro que ninguém conseguiu revelar para ele. Por não terem conseguido, ele decreta que todos os sábios deveriam ser mortos. Você pode falar ele era um ditador, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E ele declarou que todos deveriam ser mortos, porque não conseguiram revelar. Neste meio estava também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também iriam ser mortos. E o decreto do rei dizia que todos deveriam ser mortos imediatamente. Foi incumbido um eunuco para ir lá dar essa notícia a ele, chamava-se Airoque. Daniel 2, 14, diz o seguinte: então Daniel falou avisadamente a Airoque, chefe da guarda, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel 2, 14. E Airoque, Daniel falou com ele, tinha um certo conhecimento, falou com ele e pediu que ele pudesse levá-lo à presença do rei, para que ele pudesse dialogar com o rei e pedir um tempo para revelar esse sonho. Como que Daniel ia fazer isso? Daniel é claro em dizer que nenhum ser humano poderia fazer. Mas existia um Deus que nada é impossível para ele. E Daniel então fala com o rei Nabucodonosor e ele dá esse tempo a Daniel. Daniel chama seus amigos para que eles orassem, intercedendo e pedindo a Deus que Deus revelasse este sonho a eles. Como é importante as amizades que temos. Amigos que nós temos. Daniel tinha 3 amigos de fé, amigos cristãos, que imediatamente dobraram seus joelhos e abriram as portas dos céus. Como é importante as suas amizades. Cuidado com elas. Cuidado com que tipo de amizade você tem. Porque, veja bem, Daniel, assim que ele soube, fez seus amigos saber o que estava acontecendo e que eles pudessem orar. E Deus revelou a Daniel o sonho. Eu vou direto falar para vocês o sonho. E tá essa passagem, vocês podem ler de Daniel 31 a 35. Vai estar falando o sonho. O sonho era o seguinte: o rei viu uma estátua de grande esplendor, muito grande, que era composta de alguns metais. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços era de prata. O bronze, o ventre de bronze. As pernas da estátua eram de ferro. E os dedos da estátua eram de ferro
misturado com o barro. Quando o rei estava olhando, contemplando a estátua, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e bateu nos pés da estátua, esmiuçando toda a estátua, e toda a estátua virou pó e foi levada pelo vento. E esta pedra que bateu nos pés da estátua encheu toda a terra. E o rei ficou extremamente impressionado quando Daniel revela para ele, porque o rei também lembrou do que ele havia sonhado. Ele falou: é verdade, misericórdia, como alguém pode fazer isso? O rei percebeu que Daniel sempre deu todo o crédito a Deus, nada para ele. Daniel foi claro em dizer: existe um Deus que pode. Nabucodonosor, ele não era totalmente alheio, ele já conhecia a fama do Deus de Israel. Era impossível não conhecer, porque o Deus de Israel era conhecido por todos os seus inimigos. E um detalhe que está lá em Jeremias, se eu não me engano, 36, quando o rei invade Jerusalém e ele vai para acabar com a cidade, destruir e matar, ele dá uma ordem específica a seu comandante. Procure Jeremias, proteja ele e faça tudo o que ele te mandar. Percebem isso? Jeremias era um cidadão de outra nação que este rei estava indo para destruir. E ele dá essa ordem, quer ver? Essa ordem ao rei para que ele proteja Jeremias. Interessante isso, né? É interessante, porque ele vai com o intuito de invadir, destruir, matar, mas ele fala: olha, encontre lá o profeta chamado Jeremias e proteja ele, né? Proteja Jeremias e faça tudo o que ele te mandar. Olha só, isso está em Jeremias 39. 39 é o número grande, para aqueles que não têm muita habilidade com a Bíblia, e o número pequeno é o versículo. Se você ler o versículo 11, diz o seguinte: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaranda, o chefe da sua guarda, dizendo, verso 12, toma cuidado dele e não faças nenhum mal, mas fazes tudo quanto ele te mandar. Jeremias, ele era considerado praticamente um inimigo, eles estavam invadindo essa nação. Mas Nabucodonosor, que não era bobo, sabia que lá existia um Deus que poderia mudar toda a história. Por isso, eu creio também que ele, sabendo disso, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte daquele povo, ele ouviu Daniel. E Daniel vai e revela este sonho estupendo, tremendo a esse rei. Mas o que significava este sonho? Qual o sentido? E por que ele é tão importante para nós? Essa imagem que foi feita, ele é um mapa do mundo. Você pode considerar como um mapa do mundo. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os dedos, pés de barro, os pés de dedo de ferro e de barro, e uma pedra sem auxílio de mão que era cortada da montanha e destruía tudo. Veja bem que bateu nos pés da estátua, não bateu na cabeça, no peito, no ventre ou nas pernas, mas nos pés da estátua. Bem, esse sonho agora vai ser revelado ao rei. E Daniel diz a ele o seguinte: olha, rei, Deus, o Deus do céu, fez o rei saber o que há de acontecer no futuro. O que há de acontecer no futuro. E este sonho diz o seguinte: a cabeça, ó rei, a cabeça, e essa interpretação você pode ver comigo a partir do verso 37, que vai até 44. Você pode ler aí. Diz o seguinte: a cabeça, eu estou relatando para ser mais prático e sucinto, mas por favor, leia. Leia, é tão importante que nós possamos ter esse contato com a palavra de Deus. Um tempinho que você tem. Abra a Bíblia, abra no seu celular, no tablet, física, e acompanhe aí. Olha, rei, a cabeça dessa estátua é você. Então a cabeça de ouro é o rei da Babilônia.
Então vamos nos localizar. A Babilônia está no ano 605. Então esse mapa tem seu fundamento no ano 605. Então a cabeça da estátua era o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O peito e os braços de prata, ele diz o seguinte: se levantará outro reino inferior ao teu, porque a prata é inferior ao ouro, e vai derrubar o teu reino. Você irá perder essa batalha por um reino inferior. Esse reino, nós sabemos pela história e também pela Bíblia, que é os Medos e os Persas, composto por dois reis, Ciro e Dario. Ciro e Dario. Mais tarde, quando nós continuarmos esse estudo, vocês vão ver a importância desses reis na reconstrução de Jerusalém. Na reconstrução, na manutenção, nesse período. Esse rei, eles começaram a governar, claro que num período posterior, porque o rei da Babilônia, ele governa por 70 anos. E depois entra a Médio-Persa. Médio-Persa reina lá por mais uma quantidade de anos, que não há necessidade de eu passar esses detalhes técnicos para você, mas aí eles também perdem a batalha para um outro reino representado pelo bronze, que é o ventre da estátua. Então caiu a cabeça da estátua, que era a Babilônia, e agora cai a Médio-Persa para um reino da Grécia, Alexandre o Grande, que também invade, mata os reis da Pérsia, que era assim que era feito, e muito mais horripilante, e toma conta. E agora já estamos na parte da estátua, no ventre da estátua. Esses vão reinar até o ano 160 a.C. AC. E aí nesse período se levanta um outro reino representando o ferro, que é Roma imperial. Imperial por ser governada por imperadores, Júlio César, Augusto e outros imperadores, que vocês sabem, Domiciano, uma série de imperadores. Por isso a Roma, chamada Roma Imperial. E eles dominaram e também venceram Alexandre o Grande. Claro que, entrando na história, você vai ver que Alexandre o Grande conquistou o mundo rapidamente e também teve uma morte muito rápida. Ele morreu jovem, morreu pouco tempo depois de conquistar esse feito tão grande, o mundo. Né? Ninguém sabe direito a história, se ele foi envenenado, bebido, um ataque cardíaco, mas ele morreu jovem e o seu reino foi dividido em 4 partes, tá? E aí entra num período da história que nós não vamos entrar agora, mas para você saber, depois da Medo-Pérsia reina a Grécia. A Grécia tinha um poder muito grande didaticamente, até porque quem foi o preletor, a pessoa que educou Alexandre, foi nada mais, nada menos do que um grande filósofo na história, Aristóteles. Imagina um professor desse, né? Aristóteles, que era aluno de Platão, e Platão era aluno de Sócrates. Então, veja bem, são filósofos, né, que tinham uma grande sabedoria. E esses filósofos eram caras que educaram e treinaram este jovem. Então, o propósito dele qual era? Helenizar todo o povo. Helenizar seria fazer com que todo o povo falasse a língua grega. Então, isso aconteceu, tanto é que a própria Bíblia foi escrita para o grego. Né? Foi escrita para o grego, a Septuaginta, para o grego. Então, a importância deles. Mas eles caem, quem comanda agora é Roma, e Roma ela é dita na Bíblia como alguém muito mau. Por quê? Porque Roma tinha Roma tinha esse ímpeto maligno. Tanto é que você vai lembrar que Jesus nasceu no período romano. Quem era? Era Herodes, o grande Herodes que comandava, né? Que era um representante do rei, dos imperadores, tido como rei, né? E ele é que ordena a morte de todos os bebês até 2 anos de idade, revoltado porque os magos não voltaram e contaram para ele onde Jesus estava. Isso aí você vai ver lá em Mateus.
Mateus em diante, 1, 2, ali sobre o nascimento de Jesus. E ele determina a morte de todos esses bebês. Então era uma pessoa muito má. E também Jesus é morto nesse período também, né, lá em Roma, né, crucificado em Roma. Então, eles eram muito maus. Mas Roma também cai. Roma não perde uma batalha, Roma cai para si mesmo, né? Roma cai para si mesmo, próximo ao ano 450 depois de Cristo. Roma cai. E quando Roma cai, nós vamos passar diretamente para, já nós estamos nas pernas da estátua. Então nós caiu a cabeça da estátua, que era a Babilônia, o rei Nabucodonosor, caiu os Medo-Pérsia, composto por Dario e Ciro, caiu a Grécia, de Alexandre o Grande, e agora tem Roma, que entre si ela se divide. Roma é a parte da perna da estátua, que nós já estamos lá embaixo, nas pernas dela, a parte de ferro. E hoje, período que nós estamos vivendo os dedos dos pés da estátua, que seria ali a Europa dividida. Por quê? Uma parte de ferro e uma parte de barro. Porque a Europa tem partes fortes e partes fracas. Nós podemos pegar uma Alemanha, uma Inglaterra, podemos pegar Portugal, uma Espanha, parte forte e parte fraca. A Bíblia também diz ali no verso, se você puder ler, você puder ler ali no verso 44, 43, que eles poderiam se misturar mediante casamento, mas jamais se ligaria com uma só nação, assim como o ferro não pode se unir com o barro. Então, esses reinos jamais seriam uma só nação, mas eles poderiam se unir em casamento. Poderia casar o rei da Alemanha com a princesa da Inglaterra e assim sucessivamente, mas não formariam jamais um só bloco, uma só nação. Isso aqui você pode ler no 43 e 44, Daniel 2, 43 e 44. E quando estavam contemplando, veja bem, nós estamos vivendo a época da estátua, dos pés da estátua. E contemplando esse momento, uma pedra que era cortada, seu Silimão, e bate nos pés da estátua. Veja bem, é o nosso período, é onde nós estamos vivendo. Nós estamos localizados nesse mapa, nos pés da estátua. E essa pedra que bate é o reino milenar de Cristo, que está voltando. Está próximo à volta de Jesus. Por esse motivo, eu posso te afirmar que está próximo, porque nós estamos vivendo os dedos da estátua, dessa grande estátua, porque já caiu tudo, já caiu a cabeça, caiu o peito, o braço, caiu o bronze, caiu o ferro, e agora nós estamos no finalzinho dessa estátua. E agora falta o acontecimento que é a volta de Jesus, essa pedra que ela enche toda a terra, é o reino milenar de Cristo. Aguardamos essa conclusão dessa estátua. Não sabemos se vai ser nesta geração ou na próxima, mas sabemos que está próximo. Se prepare para a volta de Jesus, porque Deus não te deixa cego. Ele te dá uma linha, veja bem, ele está nos mostrando aonde nós estamos localizados no tempo e espaço. Então, nós não podemos dizer, olha, eu não sei. Não. Por este sonho, por este mapa, muito claro, nós estamos vivendo hoje os pés da estátua. Esse momento precioso que nós estamos vivendo. E nós sabemos que a pedra vista, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu, então vai se cumprir. Esta pedra vista é o reino milenar de Cristo, a volta de Jesus, que botará fim, vai esmagar todos esses mal e ele reinará para sempre. Claro, algumas interpretações ainda cabem para que nós possamos continuar, mas para não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. E se vocês tiverem dúvida, façam no Face, no Instagram, que a gente pode debater esse assunto com muito gosto. Claro, tem outras interpretações, mas esta é a visão lógica e clara que você pode ler. Está escrito sobre tudo isso que nós estamos falando. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.